Então, para aqueles que estão entrando aqui, não sei se todos me conhecem, né? Meu nome é Jéssica Menezes, eu sou fisioterapeuta, sou anatomista, sou terapeuta holística e, além disso, sou sócia proprietária de um consultório que trabalha com práticas integrativas e complementares de saúde, que é o que a gente chama de Spatio Fênix. Então, o nosso tema hoje a gente vai falar um pouquinho sobre dor. Primeiro, conceituar o que é dor, como é que a medicina ocidental interpreta essa dor e como é que nós trabalhamos com a acupuntura e suas nuances. Dentro dessas nuances, a gente vai falar sobre aurículo, né? Boa noite, todo mundo tá entrando. E aí, nessas nuances, a gente vai falar em específico de aurículo e a relação com esse tema de dor. Então, quando a gente vai estudar um pouquinho sobre dor, o que é dor, a gente observa que a dor é um mecanismo considerado de defesa. É uma forma de o nosso corpo expressar que existe algo errado, que algo não está correto nesse funcionamento desse corpo, desse organismo. Segundo a Associação Internacional de Estudo para a Dor, traz aí que, na verdade, a dor nada mais é do que uma experiência sensitiva, uma experiência, inclusive, emocional, e uma experiência muito particular de cada um, e que nessa experiência eu posso realmente ter um dano tecidual, um dano, aí, uma lesão tecidual real ou potencial. E aí, nesse tipo de conceito aí fornecido pela Associação Internacional, a gente precisa entender que ele não desconsidera em nenhum momento que existem dores também que são emocionais, tá? Deixa eu só levantar mais um pouco aqui, tava caindo. Então, existem dores que não têm cunho só físico, mas que inclusive começam no emocional. Por isso que a gente chama aí de dores psicossomáticas, né? Ou doenças que culminam com um quadro álgico, e essas doenças são psicossomáticas, ok? Que não tá segurando, pronto, agora acho que foi. Então, quando a gente fala de dor, dor é uma variável que deve ser avaliada de forma subjetiva e de forma que o indivíduo deve ser levado em consideração com relação à sua experiência dolorosa, com relação como ele se sente com essa dor, o que é que traz de repercussão, de consequência para ele esse quadro álgico. Isso me diz que se o paciente ele chega e diz que tem dor, então eu não posso desconsiderar esse relato que ele me traz. Então, cada paciente que chega, cada pessoa que você interage na sua vida, ela vai ter durante a sua trajetória de vida algum tipo de contato com a dor em algum momento da sua trajetória. E aí a forma como ele experiencia essa dor, como ele vivencia essa dor, é algo muito particular, é algo muito subjetivo. E o limiar de dor, que seria essa linha tênue que para o paciente define se ele tem dor ou se ele tem potencial para sentir realmente essa dor, depende de várias situações. Então, se o paciente ele já chega para você na sessão e ele está numa condição emocional fragilizada, se o paciente, inclusive, ele está vivenciando uma situação onde ele teve alguma perda familiar, então isso já faz com que o limiar dele, doloroso, esteja mais baixo. Se é um paciente que chega para a sua sessão de auriculoacupuntura com uma grande expectativa, com uma grande ansiedade, que além disso tem receio, ai meu Deus, será que a auriculoacupuntura vai doer? E se ele também se encontra numa condição onde ele já tem um quadro álgico muito intenso, onde ele já passou por vários especialistas e ele não teve uma melhora desse quadro álgico, ou foi uma melhora muito discreta, e com isso ele se torna muito ansioso, e ele vem para você esperando que dê certo, então tudo isso deixa ele mais vulnerável realmente a esse limiar de dor diminuir, fazer com que ele possa experienciar mais dor do que o normal se ele não tivesse nessa condição, tá? Então a gente precisa entender isso relativo à dor para que a gente possa entender a nossa relação enquanto terapeuta também com essa dor. O que exprime que eu, enquanto terapeuta, preciso escutar muito meu paciente.
Preciso entender muitas vezes que onde meu paciente diz que está doendo, não quer dizer que ali é um local também de uma lesão tecidual, ou realmente seria o local onde está gerando aquela dor, o local onde tem a causa daquela dor. Na verdade, a gente tem que entender que a dor, às vezes, está no local de consequência, ou seja, às vezes é o local que está estourando no meu paciente, mas que existe outro local que está causando essa dor. E aí, se o paciente ele tem alguma dor física, pode ser que a causa não seja física, a menos que ele tenha tido um trauma naquela área. Pode ser que a dor dele tenha começado de forma emocional, seja psicológica, tá? Então, todos esses detalhes devem ser avaliados. E aí, de novo, como é que eu avalio bem meu paciente? Fazendo uma excelente anamnese, traçando um excelente diagnóstico, tá certo? Se eu não faço isso, não tem condição de eu saber como diferenciar essa dor, que tipo de dor é, se é emocional, se é física. Então, isso é muito importante. A coleta de dados na anamnese, ela é de excelência, tá? Já na medicina tradicional chinesa, né, a gente observa que essa dor não tem essa filosofia e todo esse cunho atrelado também à medicina ocidental. Quem é meu aluno, quem já está aqui comigo há um tempo, quem me conhece mesmo enquanto docente, sabe que uma das coisas que eu zelo muito para entender qualquer coisa que é posta para mim, ou qualquer conhecimento novo que eu estou entrando em contato, a primeira coisa que eu faço sempre é entender da onde surge a etimologia, ou seja, o significado daquela palavra. E aí, quando a gente atrela a palavra dor, tem diversos significados, ou seja, tem diversas origens. Se a gente vai para o inglês médio, o inglês mais antigo, né? A gente observa que tem a relação com pain, que pain tem relação com a dor mesmo, o sofrimento atrelado dessa dor, o incômodo, tá? Que essa dor traz. Se a gente já for para a palavra dor em outros contextos, como por exemplo no latim, dor tem a ver com penalidade, com pena. Isso explica porque antigamente muitas pessoas, quando cometiam algum tipo de fraude, assassinato, roubavam, né? Elas teriam que ser submetidas a algum tipo de tortura, porque a dor era considerada uma penalidade de algo. E já temos a dor sendo interpretada pelo francês, né? Pelo grego. Então existem diversas línguas que interpretam em sua palavra, né, em sua etimologia, o significado de dor. Quando a gente vai para o lado do grego, a dor ela traz mais um contexto de aprendizado, de também relativo à penalidade, mas está mais atrelado a um aprendizado, uma consequência. Você fez algo, então você vai ter aquela consequência para que você possa aprender através dessa dor. Então veja que dependendo da cultura, né, independente da nossa cultura, mas atrelando ela com outras, o significado de dor é um significado muito rico. E por isso que para muitos pacientes, quando eles chegam para a gente, na nossa experiência profissional, a gente observa que eles não sabem, inclusive, discriminar essa dor. Onde é que eu tenho a dor? Em que local dói? Como é que eu experiencio? Como é que eu sinto essa dor? Ela pulsa, ela é enfacada? Então, até para o paciente, muitas vezes é difícil identificar qual a sensação que ele tem atrelada dessa dor, tá? Na medicina tradicional chinesa, na acupuntura, na auriculacupuntura, a gente vê essa dor atrelada a duas palavras que nós usamos muito, que é Qi, ou Qi, e Shui, ou Shui, que na verdade é energia e sangue, traduzindo de forma bem simplista. Ou seja, o meu paciente, numa visão holística, vinculada à medicina tradicional chinesa, ele vai apresentar dor, quadro álgico, como a gente chama
de forma científica, quando ele tem algum tipo de estagnação. O que seria estagnação? Parada, ou seja, não está fluindo tanto a energia dele, como também o sangue nele. Na verdade, energia e sangue andam juntos, segundo a medicina tradicional chinesa. Então, se meu paciente ele não tem um livre fluxo de sangue pelo corpo dele, e ele não tem um livre fluxo de energia junto com esse sangue caminhando pelo corpo dele, essa energia fica parada em algum local, ou ela pode estar bloqueada no seu trajeto. E ainda tem a outra opção, que nós podemos ter um paciente que tem deficiência tanto de energia como de sangue. E nessas condições de deficiência ou bloqueio desse livre fluxo de qi e sangue, né, ou seja, de energia e sangue, a gente tem aí o quadro álgico sendo manifestado. Então, na medicina tradicional chinesa, a gente considera que tudo tem que estar em equilíbrio. Tudo que é de mais é negativo, tudo que é de menos também é negativo. Então, o equilíbrio deve ser o que a gente tem que buscar no nosso paciente e buscar na nossa vida também enquanto terapeuta, porque um terapeuta equilibrado é um terapeuta que vai promover mais equilíbrio ainda para o seu paciente. Então, olhando dessa forma, se o meu paciente ele tem uma dor no ombro, pode ser que naquela região do ombro não esteja fluindo energia suficiente, não esteja fluindo sangue suficiente. Ou pode ser que, na verdade, ali o ombro está sofrendo a consequência de um outro local de bloqueio e deficiência de energia e de sangue. Na aurículo, isso é identificado na palpação, numa boa anamnese, numa boa ausculta do paciente, né? E aí, quando eu falo ausculta, eu não estou falando de ausculta, o exame físico. Eu estou falando da palavra mesmo de origem relativa a escutar. De eu ter uma boa escuta do que o paciente me fala. Um dos grandes problemas que a gente tem quando a gente vai traçar o diagnóstico, vai traçar o tratamento que é eficaz para aquele paciente, é porque a gente não consegue muitas vezes escutar tudo que o paciente nos diz. Às vezes é uma simples palavra que ele diz que a gente não escutou como deveria, que a gente já estava processando outras coisas, que vai determinar qual tipo de diagnóstico e qual tipo de tratamento é mais eficiente para ele, tá? Então, quando a gente fala de dor, o paciente, ele pode chegar com uma dor aguda, ele pode chegar com uma dor crônica, ele pode ter diversas formas de expressão dessa dor. E isso para um terapeuta holístico é tudo dado. Então tem paciente que tem aquela dor que melhora com repouso, tem paciente que piora com repouso, tem paciente que a dor se intensifica de dia, tem paciente que a dor vem a se intensificar realmente à noite, tá? Então cada paciente, ele precisa ser escutado como se deve, para que eu possa definir, certo, ele está com dor, mas qual o tipo de dor que ele está apresentando? E a partir desse tipo de dor que ele apresenta, eu saber o que é que está alterado nesse livre fluxo de energia e de sangue. Isso numa visão bem holística. Se a gente for voltar para a medicina ocidental, que no meu caso é a minha formação, porque eu sou fisioterapeuta, então a minha primeira formação foi vinculada à medicina ocidental. A medicina ocidental, ela diz que a dor é nada mais a consciência do indivíduo que está realmente com dor. Então, se o indivíduo ele não tem consciência, ele não tem dor. E um caso que a gente pode exemplificar essa frase que eu acabei de falar é que uma vez ou outra você pode acabar se cortando, uma vez ou outra você pode se machucar em determinado local e você não percebe, você não sente. O que aconteceu nesse processo? Você pode até ter tido realmente uma situação que poderia ser geradora de dor para você. Mas esse estímulo, que a gente chama de estímulo nociceptivo, seria um estímulo doloroso, ele não foi suficiente para dessa forma ser interpretado pelo seu cérebro, pelo seu córtex cerebral, e com isso você sentir dor de fato, tá? Quando a gente faz a auriculoacupuntura,
Muitos pacientes dizem que é milagre, que parece que é mágica. Como é que pode? Eu acabei de chegar para você, tava morrendo de dor e do nada a dor cessou. O que foi que aconteceu? É mágica? Não, não é mágica, não é milagre. Existem inclusive estudos, artigos científicos publicados, né, pesquisas. Existe todo um teor atrelado à fisiologia e anatomia que explica por que, inclusive, a acupuntura, e agora eu tô falando, me detendo na auriculoacupuntura, é tão eficaz para diminuição desse quadro álgico. Um exemplo disso é que, na hora que eu tenho dor, para que essa dor exista, seja interpretada pelo meu cérebro, esse estímulo que foi gerador dessa dor, e aí entenda estímulo como, por exemplo, eu acabei me furando em determinado local, eu acabei entrando em contato com alguma faca e cortou determinado local, eu tive uma lesão, né? Na hora que eu tive essa lesão, e aí eu tô falando específico do físico, não tô entrando em consideração com o emocional, quando eu tenho essa lesão, esse estímulo, que agora a gente chama de estímulo nociceptivo, ele vai transitar por toda uma via nervosa que tem que chegar à nossa medula espinal, que está dentro da nossa coluna vertebral. Então esse estímulo chega em uma área específica da nossa medula, que a gente chama de corno posterior da medula. E aí quando chega nesse corno posterior, esse estímulo nociceptivo ele sobe para o nosso sistema nervoso central. Quando chega no nosso córtex, ele é interpretado e agora sim meu paciente diz: eu tenho dor. Se eu tenho algum tipo de bloqueio nessa via e o paciente não chegue a interpretar essa dor, então ele não vai sentir dor. Com a auriculoacupuntura, com a acupuntura, o que é que vai acontecer? Vai existir uma competição. Vai existir uma competição entre estímulos, o estímulo da acupuntura e o estímulo doloroso no meu paciente. E um dos dois tem que vencer. Devido à via por onde se encaminha esses estímulos, a via por onde a acupuntura atua, ela é uma via muito mais rápida do que a via dolorosa. Então, o estímulo nociceptivo, quando ele vem a concorrer com o estímulo de acupuntura que está sendo promovido pela inserção de uma agulha, o estímulo, por exemplo, dado com uma semente, com stipper, qualquer tipo de estímulo, né? Nós temos diversos. Então, nessa competição, quem ganha é a acupuntura. Porque o estímulo da acupuntura ele é mais rápido, ele é veloz. E aí, nessa competição, o que é que vai acontecer? Esse estímulo, quando ele chega na minha medula, o estímulo da acupuntura específico, quando chega na minha medula, ele bloqueia uma área do corno posterior, que nessa área é como se funcionasse um portão da dor. Existe até uma teoria atrelada a isso, que foi proposta por Melzack, né, e Wall, que a gente chama de teoria do portão ou da comporta da dor. Então, quando o estímulo da acupuntura chega nesse portão da dor, lá no nosso corno posterior da medula, ele fecha esse portão da dor, fazendo com que a dor do paciente agora não suba para o cérebro dele e dessa forma não possa mais ser interpretada. Então, a acupuntura ela bloqueia o paciente para que dessa forma ele não consiga mais sentir a dor. Isso não quer dizer que, se eu tenho um paciente que ele chegou para o meu atendimento e conforme eu vou tratando ele está com um quadro álgico grande, ele está lá na escala de 0 a 10, ele me diz que está com uma dor 10. Seja uma dor intensa, forte, considerável, inclusive incapacitante. Então, se eu pego esse paciente e eu vou tentar filosofar, peraí, bora ver onde é que está a causa dessa dor, bora ver o que originou essa dor, não é o ideal. Agora eu tenho que focar no que o paciente precisa, e o que ele precisa nesse momento é principalmente debelar a dor dele, diminuir a dor dele ou zerar essa dor dele. Então, nesse primeiro momento, eu vou tirar a dor desse paciente literalmente, tá? E eu tô trazendo para vocês uma linguagem bem simples, porque aqui nós temos pessoas que
são formados, né, na área de saúde, temos pessoas que não têm formação na área de saúde, temos pessoas que já são auriculoacupunturistas, temos pessoas que não têm curso nenhum de formação em outro tipo de medicina ou que trabalham com terapias holísticas. Então é importante que vocês entendam como é que funciona esse processo. Então o paciente está morrendo de dor, eu não vou perder tempo, eu vou zerar a dor dele. E para zerar a dor dele, olha que maravilha, já existem artigos científicos publicados que até relatam quais são os pontos ideais para você utilizar na auriculoacupuntura. Então, existe ponto que ele funciona como um protocolo, né? Então, ele junto com outros pontos, ele tem uma resposta fantástica naquele quadro álgico do paciente. Você só vai manter esse paciente com esse protocolo de acupuntura, de auriculoacupuntura? Não. Não, porque todo paciente ele é diferente. Então, cada paciente ele é um sujeito que tem as suas próprias experiências, vivências, então não tem condição de eu adotar um protocolo, fixo para todos os meus pacientes. Mas já existem lá na literatura, né, pontos que são ótimos para trabalhar a dor do meu paciente. Um desses pontos, inclusive, é o ponto de tálamo. Então, para quem já é auriculoacupunturista, existe aí, depende, né? Depende do mapa que você utiliza de aurículo. E tem vários pontos em vários mapas aí que tem localização diferente. Um dos pontos, né, que a gente usa, que é o ponto de tálamo, como eu disse, o que eu percebi de todos os mapas que eu já utilizei, que tem um local muito efetivo, é nessa região aqui interna, tá? Então, nessa área aqui da orelha internamente, nós temos também um ponto de tálamo. Existe uma área também, atrelada a essa área, que também trabalha a questão de problemas respiratórios, crise asmática. Mas o ponto de tálamo ele é um ponto muito eficaz para a dor do paciente. E aí, por que eu estou falando do ponto de tálamo? Para a gente fazer uma correlação que nem sempre dá certo, mas que nesse ponto daria certo da medicina oriental com a medicina ocidental. Como assim? O ponto de tálamo, para quem não sabe, na medicina ocidental, o tálamo é nada mais do que um dos componentes que nós vamos ter atrelados ao diencéfalo, que associado com o telencéfalo forma o nosso cérebro, tá? Então, o tálamo é uma área que nós temos no nosso encéfalo, que está lá no interior da nossa cabeça, né, do nosso crânio, que tem relação direta com o direcionamento dos impulsos para essa área mais externa do nosso encéfalo, que é o córtex cerebral. Isso quer dizer o quê? Que se eu trabalho na aurícula um ponto de tálamo, e dessa forma eu bloqueio esse ponto, eu cedo esse ponto, ou dependendo da situação eu posso até estimular, porque também tem isso. Você tem que saber que momento eu estimulo, que momento eu cedo. Então, se eu vou e trabalho o ponto de tálamo nesse meu paciente que está com quadro álgico, existe uma associação de auriculoacupuntura, né, com a medicina ocidental. Porque se o tálamo ele é um grande direcionador para onde vai meu estímulo nociceptivo, inclusive, então na hora que eu bloqueio esse tálamo, na hora que eu trabalho com ele, ele não permite que esse estímulo nociceptivo ele prossiga e dessa forma ele seja interpretado pelo nosso encéfalo, pelo nosso cérebro, pelo nosso córtex cerebral. Então, quando eu trabalho o ponto de tálamo, existe essa correlação direta. Mas não quer dizer que todos os pontos de aurículo vão ter relação direta com a nossa medicina ocidental. Então, nem sempre isso acontece. Ou, às vezes, pode até acontecer, mas as pessoas não sabem explicar o motivo, não entendem qual é a correlação que existe, tá? Então, existem diversos pontos que eu posso utilizar no meu paciente, mas para isso eu preciso saber o que é que está gerando a dor no meu paciente. É uma deficiência? É um excesso? É uma estagnação, é uma parada de trânsito energético e de trânsito aí sanguíneo?
o que é que está gerando essa dor. Quando eu compreendo essa dor, então aí sim, eu já sei quais os melhores pontos que eu vou adotar, eu já sei qual o melhor protocolo para esse paciente, o que é que vai funcionar. E aí o paciente, ele chega com um grau de dor 10 e ele sai do local onde você atende, né? Aqui no meu caso, na minha realidade do consultório, e ele sai com a dor dele zerada, tá? Então, a gente consegue fazer isso? Consegue. Existem já, inclusive, estudos científicos que já enumeram quais são as dores que são trabalhadas mediante a grande maior parte de público que busca a auriculoacupuntura. E aí nós temos na literatura casos de cólica em situações do paciente ter cálculos biliares, cólica devido à cólica menstrual. Nós temos situações de pacientes que têm fibromialgia, que tem a dor, o quadro álgico bem reduzido, até zerado em algumas condições, né? E por que eu digo algumas condições? Porque só uma sessão de aurículo não basta. Paciente que já tem uma doença aí crônica, que tem uma doença a longo prazo, ele tem que se tratar de forma constante. Então não adianta vir apenas uma vez, ele tem que vir mais vezes, tá? Então, essas dores, lombalgia, a gente recebe muito paciente de lombalgia, enxaqueca, dores devido a trauma mesmo, trauma que eu falo, trauma físico. Nós temos pacientes que, por exemplo, vêm para fazer tratamento devido a uma lesão que teve no joelho, então quer melhorar o quadro álgico devido a uma lesão mesmo que afetou diretamente o físico dele. Então, são diversos tipos de dores que estão atrelados à auriculoacupuntura, que pode ser tratado por auriculoacupuntura. E isso me dá um grande leque. Porque se a gente for observar, os quadros álgicos que são mais intensos são dor no parto, na hora do parto, dor devido a cálculo renal, né? Então, até para essas dores, a auriculoacupuntura ela é efetiva. Se eu ainda associo a auriculoacupuntura com outros estímulos, como por exemplo a utilização de corrente elétrica, que a gente chama de eletroacupuntura, aí o resultado dela é fantástico, tá? Então, mulheres durante o trabalho de parto que estão com um quadro álgico muito exacerbado, já estão cansadas, estão sofrendo muito nesse processo, você consegue diminuir esse quadro álgico da dor do parto, né, durante o trabalho de parto, e amenizar para que essa mulher ela consiga, né, ter um trabalho de parto mais tranquilo. Isso é possível. A gente recebe muitas pacientes que têm graus aí mais severos de enxaqueca, de cefaleia. Existem mais de 200 tipos de cefaleia. Então, primeiro identificar o tipo de cefaleia, que é o que a gente chama de dor de cabeça cotidianamente, é interessante. E a partir disso, a gente estabelecer um protocolo para aquele paciente é mais interessante ainda. Isso não quer dizer que uma pessoa que trabalha exclusivamente com medicina tradicional chinesa, ela precise de um diagnóstico fechado. Então, existem pacientes que dizem assim, eu vou primeiro buscar um diagnóstico fechado para ser tratado por acupuntura, por auriculoacupuntura. E, na verdade, isso não funciona dessa forma. O nosso universo, ele não funciona dessa forma. Eu não preciso ter um diagnóstico da medicina ocidental fechado para trabalhar com auriculoacupuntura. Até porque o meu diagnóstico, que é feito pela auriculoacupuntura, não segue o mesmo processo da medicina ocidental. Imagina, a gente vai avaliar língua do paciente. A gente vai avaliar muitas vezes a associação da aurículo com o pulso do paciente. A gente vai avaliar o que é que essa orelha fala sobre esse paciente. E aí, para quem estava aqui na live, já pode associar, né? Na última live a gente falou, no sábado passado, o que é que a orelha fala sobre o paciente. A orelha do paciente, né? Que a gente chama essa área específica de pavilhão auricular, fala tudo que eu quero saber sobre o meu paciente.
a nível de presente, a nível de passado, a nível de futuro, os aspectos emocionais, físicos e mentais atrelados a ele. Então, a partir disso, eu já posso entrar no tema de que a dor emocional também é tratada com a auriculoacupuntura. E quando eu falo de dor emocional, tem pacientes que chegam e dizem assim, eu estou com angústia muito grande, eu tenho uma dor muito grande no peito. Inclusive, esses pacientes, eles, antes de chegar, né, para um auriculoacupunturista, para um terapeuta holístico, eles buscam tratamento, eles fazem uma bateria de exames para saber se estão infartando, e depois eles chegam para a gente porque, na verdade, não foi encontrado nada físico. Foi uma dor de cunho emocional. Que essa dor de cunho emocional, muitas vezes, foi originada de um pensamento. Ou seja, o mental do paciente estava conturbado, gerou uma dor emocional que é expressa no físico. Tá? Então, isso tem que ser levado em consideração. Então, pacientes que têm ansiedade vão ter quadro álgico, simulando até infarto. Pacientes que têm crise de pânico, na crise de pânico o paciente pensa que vai morrer. Ele também tem dor, ele não consegue focar. Então, para esses pacientes, a auriculoacupuntura também é indicado. Pacientes que têm dores mentais, então aquele paciente que sofreu, passou um trauma, não consegue melhorar com relação a esse trauma, tem essa dor constante, a gente consegue com a auriculoacupuntura também trabalhar com esse paciente. E quando eu digo que a gente consegue com a auriculoacupuntura também ter resultados ótimos com esse paciente, eu não estou dizendo que a gente precisa estar exclusivamente no tratamento desse paciente. Ou seja, ter associação com outros profissionais da área de saúde é importante. Então esse paciente, ele tem sim que estar fazendo lá seu tratamento com psicólogo, em algumas situações até com psiquiatra mesmo. A gente tem pacientes que a gente recebe que já vem do psiquiatra, o psiquiatra inclusive encaminhou, disse assim, ó, vá fazer acupuntura, vá fazer auriculoacupuntura. E aí o paciente faz o uso da sua medicação, né, do seu ansiolítico, que seja, e associado a isso também faz uso de práticas integrativas, terapias holísticas, dentre elas a auriculoacupuntura. Então, entender esse universo que inclui o paciente é muito importante. Uma outra questão atrelada à dor é que nós temos pacientes que vêm para o tratamento e eles já estão com quadro álgico, inclusive a dor é um dos grandes mobilizadores do paciente procurar algum serviço, né? E quando esse paciente ele chega com um quadro álgico aí bem específico, um quadro álgico bem significativo, a gente também tem que observar como a gente vai tratar esse paciente com a auriculoacupuntura. Um exemplo que eu posso dizer palpável para vocês de uma experiência profissional minha foi, eu tinha uma paciente que ela tinha fibromialgia, e a fibromialgia ela é uma patologia que culmina com dores que vão estar migrando por dia, ou seja, um momento a dor é aqui, outro momento a dor é na coluna, outro momento a dor está no joelho. Nessas dores elas vão migrando e associado à alteração de humor, alteração de sono, diversas outros sinais e sintomas que a fibromialgia apresenta, esse paciente ele já vem com um quadro álgico considerável. E aí, uma das primeiras coisas que o paciente ele chega para o tratamento, independente do tipo de tratamento que ele venha, é dói. A auriculoacupuntura dói. Eu já vi pessoas falando que dói. Eu já ouvi pessoas falando que a semente dói mais do que a agulha. E aí a gente tem que observar que o paciente que já vem com fibromialgia, que não é uma dor aguda, é uma dor que já vem aí crônica. Se esse paciente ele está com muita dor, eu tenho que observar também o tipo de estímulo que eu vou promover nesse meu paciente. Isso quer dizer o quê?
Se ele está com uma sensibilidade muito grande e eu coloco uma agulha, talvez esse tipo de estímulo para esse paciente não seja o ideal. Então, no caso da minha paciente, eu estou trazendo uma situação que aconteceu comigo, não quer dizer que seja algo padrão em todos os pacientes com fibromialgia, mas a minha paciente de fibromialgia, ela não se adequou com a utilização do estímulo através de agulha. Então, eu não fazia uso de agulha com ela, eu fazia uso de outros estímulos, nesse caso, que não traziam tanta dor, que não traziam tanto incômodo e que conseguiam ter um resultado muito bom com ela. E depois, quando ela começou a diminuir esse quadro álgico, que ela começou a melhorar, aí eu poderia, dar continuidade utilizando a agulha. Então, de primeira escolha, eu não utilizei a agulha, porque não funcionou com ela. A primeira agulha que eu coloquei sentiu muita dor. E aí, outra coisa que é muito importante a gente falar aqui. Tem terapeutas que colocam determinado estímulo na orelha do paciente, no pavilhão auricular do paciente. O paciente, ele relata. E muitas vezes o paciente não precisa nem relatar. Você está lá estimulando o ponto, a dor, ela não é validada apenas por uma resposta verbal. Está doendo, por exemplo. A dor, ela é validada também por expressões corporais, expressões faciais. Então, muitas vezes, você está estimulando o paciente e o paciente ele não está dizendo nada, porque ele acha que ele tem que aguentar a dor, tem que ser assim mesmo. Para ser bom, tem que doer desse tanto. E aí ele fecha o olho, ele faz careta. Eu preciso, enquanto terapeuta, olhar para ele e dizer, tá doendo, seu fulano? Não. Isso para mim já é um sinal, ele não está se sentindo confortável. E aí, eu, enquanto terapeuta, também tenho que saber, a partir de agora, se esse estímulo não deu certo para ele, qual outro estímulo que eu vou ter que adequar para esse paciente? Tá? Porque por mais que o paciente diz, eu preciso sentir muita dor, vou continuar, tem que ser assim, ele diz isso em algumas sessões. Mas o que vai acontecer? Depois ele vai embora. E aí o diálogo dele vai ser, doeu demais a sessão de aurículo não é pra mim, eu vou procurar outro tipo de tratamento. E ainda mais se a gente for contextualizar com a nossa sociedade, as pessoas hoje em dia não querem mais sentir dor. Elas evitam dor ao máximo. Então, se o paciente já tem um quadro álgico e ele vem para a sua sessão e você piora o quadro álgico dele para depois ele melhorar, ele não entende isso. Qual a melhor forma dele entender? Na anamnese você vai ter que dialogar com ele. Durante o tratamento você sempre está interagindo com ele, você sempre está olhando para ele. Como é que esse paciente está reagindo? Quais são as expressões que ele faz? Como é que a mão dele está? Tem paciente que não diz nada, não faz expressão nenhuma, mas está lá a mão ensopada, suando. Ou fica com um tique lá, mexendo o tempo todo a perna. Então, confortável ele não está. Então é interessante que a gente observe esses detalhes, porque mais uma vez eu bato nessa tecla, que foi uma tecla que a gente já viu em outras lives, que é a questão de que a gente tem que saber ler o corpo do nosso paciente. Mais de 60% da linguagem que o paciente nos traz não é uma linguagem verbal, tá? Então, se você não observa esse detalhe, você vai precisar passar por várias experiências para depois você começar a aprender a ver esses detalhes, tá? Então é interessante ter esse olho treinado. Como é que eu treino esse olho? Prática profissional. Ou tendo alguém que treine você, que diga, é assim que funciona, tá? Você tem que observar isso aqui. Quando ele faz isso, acontece desse jeito. Quando ele gesticula a mão assim, quer dizer que ele está pensando isso. Professor, isso é possível? É possível. Tá? A forma como o paciente ele entrelaça os dedos, ele fecha a mão, a forma como o corpo dele se movimenta, para onde os pés dele apontam, tudo isso é dado.
e tem como eu saber o que o paciente está pensando naquele momento, tá certo? Então você tem que aprender a ler, você tem que aprender a ler seu paciente, que aí você tem um resultado melhor. O paciente, você não precisa que o paciente verbalize, inclusive, e no final ele vai dizer, não precisa nem dizer, ela já sabia quando alguma coisa estava me incomodando, eu nem me senti desconfortável em nenhum momento, então isso é muito importante, tá? Então, primeiro questionamento do paciente, dói a auriculacupuntura? Depende. A gente tem que entender que, às vezes, durante o tratamento, as sensações que o paciente vai relatar também são dados para que a gente possa saber como está o grau de saúde dele, tá? Se essa saúde ela tá boa, se a saúde não está boa, se a saúde realmente está prejudicada num nível mais elevado, nível mais discreto, isso tudo é importante. Então, se o paciente ele diz que tem um formigamento quando se coloca uma agulha, isso é um dado. Se ele tem alguma coceira, isso é outro dado. Se ele tem dor, isso é outro dado. Então, a auriculacupuntura dói? Algumas vezes sim, outras vezes não. Quando ela dói, existem também graus de quadro álgico, graus de dor. Paciente que tem uma dor muito forte, quando você coloca um estímulo aí no pavilhão auricular, a gente tem que observar que aquele ponto está bem alterado. E se esse ponto está bem alterado, quer dizer que a saúde dele já está mais comprometida, tá? Então, às vezes, a dor, até na aurícula, é um dado para a gente saber, realmente, é um dado de alerta para a gente saber como o paciente ele está. E também, algumas vezes, a dor ela não se manifesta no primeiro momento, sabiam disso? Como assim? Tem paciente que chega para a sessão, você coloca todo o estímulo possível, você faz com a agulha, depois na outra sessão faz tal estímulo diferente com semente, e ele diz, não sinto dor nenhuma, estou sentindo nada, tá muito tranquilo. Vem para a segunda sessão. Quando ele chega na segunda sessão, o que acontece? Ele está um pouco mais sensível. Aí chega na terceira sessão e ele diz, Ave Maria, tá doendo tanto agora? Antes não doía e agora tá doendo. O que foi que aconteceu? O que aconteceu é justamente que talvez de início ele não estava sentindo dor, porque talvez a energia dele, bem como o sangue dele, estava fluindo tão de forma inadequada que não tinha nem como ele ter percepção. Então, a partir da segunda e terceira sessão, conforme você vai melhorando esse fluxo energético e de sangue, esse paciente vai melhorando a percepção do corpo dele, inclusive a percepção que a auriculacupuntura, que o estímulo da aurícula pode promover no corpo. Então, é nada mais, para mim, um dado que o paciente está evoluindo e não um dado de que ele está piorando. Isso é uma sacada que poucas pessoas fazem. Isso é, inclusive, uma visão que poucas pessoas têm, porque ninguém é treinado para isso, tá? Então, é muito importante que você entenda que a dor, ela pode trazer diversos tipos de dados para você. A diferença é como eu estou lendo essa dor. Eu de fato estou entendendo essa dor ou não? Tá? Então é muito importante que você, enquanto auriculacupunturista, primeiro entenda o que é dor na medicina tradicional chinesa, o que é dor para a auriculacupuntura. E muitas pessoas até criticam, dizem, mas se eu vou trabalhar com auriculacupuntura, eu só tenho que saber auriculacupuntura. Mas às vezes o paciente que chega pra gente, e principalmente pra gente que eu digo, a gente que é profissional da área de saúde, ou a gente que é estudante da área de saúde, o paciente ele já vem pensando, mas ela sabe me dar uma resposta que eu entenda. E para muitos pacientes entender o que é energia, o que é fluxo de sangue, o mapeamento da orelha às vezes não é fácil. Então você precisa saber, até utilizar a linguagem adequada para que ele entenda
e ele não pensa que você está enganando ele durante o tratamento, que isso pode acontecer, tá? O paciente dizer, ah, não, eu não entendi nada do que ela falou, ela está me enganando, eu vou voltar mais para ela, não. Então, a forma como você explica, muitas vezes você tem que ter também um embasamento. Às vezes, da medicina ocidental, seria interessante. Você precisa entender o paciente como um todo. Conhecimento não se perde. Conhecimento só se agrega. E a medicina tradicional chinesa, a auriculoacupuntura, ela é tão fantástica que ela permite sim você fazer diversas associações. E a gente que é da área de saúde, quando a gente começa a estudar esse tipo de medicina, que é totalmente diferente da medicina, né, da área de saúde que a gente estuda na medicina ocidental, às vezes a gente não entende. A gente quer só puxar o conteúdo para a medicina ocidental e deixar a auriculoacupuntura no padrão da medicina ocidental. Isso também não funciona. Então, para entender dor, você tem que primeiro entender todo um complexo. Como eu avalio? O que significa dor na medicina tradicional chinesa? Como eu associo, inclusive, isso com a anatomia? Tá? Existem estudos científicos feitos em universidades, como por exemplo em Xangai, que eles mapearam quantas raízes nervosas fazem relação com pontos de acupuntura. E foram vistos que existem mais de 300 pontos que têm relação direta com raízes nervosas. Isso, essas raízes nervosas sendo superficiais, sendo profundas. O que explica que realmente a acupuntura, ela trabalha o sistema nervoso do meu paciente. Trabalha também por via nervosa. E a acupuntura modula também a liberação de neurotransmissores, como serotonina, endorfinas, encefalinas, tá? O que traz tanto a diminuição do quadro álgico do meu paciente, como também o bem-estar desse meu paciente. Então, se você não entende isso, como é que você vai explicar para o paciente que uma agulha fez o milagre da dor dele zerar? Ah, mas eu tenho que explicar para o meu paciente. O correto é que você explique. A gente, como profissional da área de saúde, a gente também é um grande divulgador, é um grande orientador dos nossos pacientes, tá? Então, nós precisamos sim dar orientações. O paciente ele precisa sim estar muito ciente do que está acontecendo, como é o processo de tratamento e até, inclusive, como é que funciona, como é que essa dor desapareceu do nada. Ela não desaparece do nada. E uma coisa também que implica, já aconteceu de alguns alunos meus utilizarem determinados pontos que eu indiquei, né? O aluno ele chega e diz, Jéssica, me diz aí, me indica um ponto muito bom para determinada dor, a dor do paciente é assim, eu vou e indico. E aí esse meu aluno vai e coloca o ponto, e o ponto às vezes não tem o efeito que ele esperava. Porque não é só colocar o ponto. É como você também utiliza o estímulo para dar efeito naquele ponto. Então, a forma como eu mobilizo uma agulha, a forma como eu faço uso de uma esfera, e nesse caso uma semente, tudo isso traz um impacto para o resultado ser mais eficaz, ser mais rápido ou não. Então, entender só que é colocar uma agulha não funciona. Inclusive, né, retomando outra experiência que eu tive também, eu já vi muitos auriculoacupunturistas chegando no paciente, o paciente diz assim, eu tô com uma dor no joelho direito. Ele nem conversa muito com o paciente, a sessão dura 15 minutos e ele vai e coloca apenas os pontos lá relativos a joelho e a dor. O paciente sai zerado a dor, às vezes diminui só a dor. Mas o que acontece? Aí foi um protocolo que ele fez para que o paciente ele não tivesse mais a percepção da dor. Ele tratou causa? Não. Isso quer dizer que esse paciente ele vai o quê? Voltar. Aí na outra semana o paciente ele volta. E aí o primeiro relato do paciente é: eu retirei o estímulo, as sementes que você deixou,
ou até agulhas, tem agulhas que ficam no pavilhão auricular do paciente. E na hora que eu tirei, voltou a dor. E aí o paciente, o que é que ele pensa? Ah, então enquanto eu tô com estímulo, funciona. Tirou o estímulo, não funciona. E aí se você não tem um paciente que é assíduo, que vem todas as sessões adequadamente, então ele vem a uma vez por mês ou a cada 15 dias, às vezes esse paciente, por mais que você oriente ele, diga assim, pode retirar o estímulo depois de uma semana, ele não vai retirar. Por que ele não vai retirar? Porque ele já teve a percepção de que quando ele retira o ponto, a dor volta. Então se ele vai passar um mês afastado de você, ele vai tentar manter esse estímulo o máximo que ele pode na orelha dele, no pavilhão auricular dele. E ele só vai retirar quando estiver muito próximo a voltar a você. Só que qual é o problema quando o paciente faz isso? Dependendo do estímulo, é contraindicado ele passar tanto tempo. E dependendo da situação, por mais que ele continue lá com estímulo, seja uma semente, seja um stipper, seja um magneto, não importa. Existe um prazo também para que aquele estímulo naquele local funcione adequadamente. Depois desse prazo, a tendência é que o estímulo ele reduza. E aí o paciente vai pensar, a aurícula não está mais funcionando para mim. Então é muito importante que a gente, além de tratar muito bem o paciente, ter um protocolo individualizado, entenda o que essa dor está expressando nesse paciente, a gente também tem um diálogo muito sincero com esse paciente, oriente esse paciente, esteja muito próximo a ele, para que tudo que aconteça, ele inclusive tenha segurança e confiança para falar, para dizer, olha, eu não vou conseguir vir na próxima semana, só venho daqui a 15 dias, né? Eu não tenho transporte, eu não consigo ir porque é questão financeira e tudo mais, para que a gente também possa dar a orientação adequada, porque por mais que ele não venha até a gente também pode orientar algumas técnicas para ele estar fazendo em casa, continuar o tratamento e dessa forma evitar que esse quadro álgico ele se apresente, tá certo? Então, sendo assim, a dor é algo muito amplo, é algo muito diverso, é algo muito subjetivo e é algo que tem que ser muito bem avaliado, principalmente quando chega pra gente que trabalha com prática integrativa. Porque se a prática integrativa que a gente utilizar no nosso paciente, se a auriculoacupuntura não funciona, o paciente ele não pensa, esse auriculoacupunturista não soube fazer a auriculoacupuntura em mim e não melhorou minha dor. Ele vai pensar o quê? A auriculoacupuntura não serve. A auriculoacupuntura não é para mim. A auriculoacupuntura não dá resultado. Tá? Então o paciente que vem para um terapeuta holístico, que vem fazer a auriculoacupuntura, na grande maioria das vezes não procura uma segunda opinião. Então por isso que é importante que você, enquanto terapeuta, tenha uma responsabilidade de saber qual a melhor forma que se adequa para aquele paciente, porque ele tem que ter resultado. Resultado, obviamente, não depende só da gente, depende dele. Eu já falei também em outras lives que é 50% a gente, 50% ele. Mas que é muito importante que a gente estabeleça um diálogo e tenha uma compreensão desse paciente como um todo e não apenas como aquele joelho que está doendo. Ah, ele tem uma bucite, ele tem uma dor no ombro, ah, ela tem dor de cabeça, ou ela apenas tem uma dor na coluna e eu vou escolher um ponto da coluna e um ponto de dor e acabou-se. E libera a paciente em 15, 20 minutos. Então não é assim. Bem como chegar e encher o pavilhão auricular do paciente de diversas agulhas para dessa forma melhorar a dor. Sempre o menos é mais. Sempre o menos, feito com segurança, com sabedoria, com estudo e com muita experiência, ele sempre vai ser mais assertivo do que muitas agulhas no pavilhão auricular do paciente,
que obviamente uma delas vai acertar e vai diminuir a dor do meu paciente, mas observa quanto estímulo eu tive que dar nele, desnecessário, tá? Então, a Clara fez uma pergunta aqui: Jéssica, pode ensinar pra gente alguma técnica que o paciente pode fazer em casa? Clara, tem diversas técnicas, diversas. Qual seria a melhor técnica? Primeiro a gente tem que conhecer o paciente. Por que eu digo isso? Um exemplo: o paciente está morrendo de dor, chega, a gente zera a dor dele, melhora a dor dele aqui no tratamento, certo? E aí eu digo para ele, por exemplo, tem casos até que a gente dá, uma das formas inclusive de melhorar a dor é fazer sangria, né? Uma sangria condizente, coerente, porque se for fazer sangria só por fazer, é um perigo, existe um risco também junto ao paciente. Mas fazer sangria, fazer uso de moxabustão, né? Para quem não sabe, é tipo um charutinho que a gente utiliza, que vai ter uma relação com uma erva, um fitoterápico que a gente chama de artemisia. Ele é muito potente para dor também, em algumas situações de quadro álgico, não todas, tá? Então, para esse paciente, eu posso até chegar e dar uma artemisia para ele fazer uso em casa, se ele for um paciente bem orientado, se for um paciente que ele adere muito bem ao tratamento. Só que na minha prática profissional eu vi que isso não funciona para todo mundo. Já aconteceu de eu dar, por exemplo, uma moxa para um paciente, orientar ele chega em casa e ele não faz. Já aconteceu de eu dizer, olha, a sua dor é provocada, por exemplo, por uma deficiência relativa ao rim, certo? E aí o paciente, o que é que ele faz? Um dos indicativos é ele mudar a alimentação, então ele vai ter que se alimentar com determinado tipo de alimentação específica para ele. Ele pode fazer uso de algum tipo de infusão, que as pessoas chamam de chás, mas para isso até a gente tem que ver até o tipo sanguíneo algumas vezes desse paciente. Ele pode fazer um escalda-pés, uma determinada erva que para ele condiz com o que ele precisa. Agora, existem pacientes e pacientes. Tem paciente que você vai mandar atividades para ele fazer em casa, ele não vai fazer. Então esse paciente, qual a melhor forma de tratamento? Você tem que aproveitar o momento que ele está com você, para você dar o maior gás com ele, porque você sabe que quando ele chegar em casa ele não vai dar continuidade. E aí você tem que deixar muito claro também para esse paciente que ele também não tem um resultado mais rápido, porque você está fazendo a sua parte, mas que a parte dele ainda está faltando. E aí não é falar de forma grossa, também tem que ter cuidado. Tem que saber como expressa isso, como você fala isso. Então tem que ter muito jeito, tem que ter muita gentileza, porque isso aproxima o paciente ao invés de distanciar. Então não tem um protocolo, não tem uma técnica só, Clara, tem várias. E aí eu preciso saber o tipo sanguíneo do meu paciente, qual é o perfil do meu paciente, como é o tipo de dor dele, onde se localiza a dor, qual a causa da dor. E aí sim eu estabeleço técnicas para que ele possa fazer em casa, eu oriento. Na nossa prática profissional a gente geralmente entrega protocolos, né? O paciente ele leva para casa, ou a gente, como a gente tem essa visão muito de sustentabilidade, a gente manda geralmente tudo pelo WhatsApp. E aí o paciente ele recebe o protocolo e aí lá tem tudo que ele precisa. O que é que meu paciente precisa? Ele precisa fazer isso, isso e isso. Mas é sempre como eu digo, tem paciente que vai fazer, tem paciente que não vai fazer. E aí com a prática profissional você começa a perceber, peraí, esse paciente é um paciente que vai aderir a isso. E esse paciente não é um que vai aderir a isso.